A paz do Senhor, meus amigos, meus amados irmãos, muito obrigado pela presença de vocês no meu canal, que Deus abençoe, tá bom? Você que não é inscrito, por favor, se inscreve lá no meu canal para me dar aquela força. Não esqueça de dar aquele joinha, tá bom? Para ajudar, para fortalecer o canal, para o YouTube, né? Deixar meu canal mais forte, tá bom? Um abração aí para vocês, que Deus abençoe. Essa lição, pessoal, de número 4, que será estudada dia 26 de janeiro de 2020, tá vendo, ó? Os atributos do ser humano. Pessoal, é uma lição muito rica. Acredito que vocês vão gostar. Assista até o final, vocês vão ver a riqueza que tem esse canal. Tá bom? Essa lição, certo? O canal também, né, pessoal? Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Ó, a verdade prática diz assim, ó. Texto áureo. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmo 32, versículo 9, certo? Ó, pessoal, muito forte aqui, quando a palavra de Deus ela fala com o ser humano, ela fala com todos, e ela vai até o coração do homem, e a palavra de Deus é muito sábia, e ela é rica. A Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus, e ela tem a função de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, ela é bem objetiva. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti, certo? A verdade prática diz assim, ó. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Pessoal, olha como é importantíssimo. Deus deu ao homem a sabedoria, Deus deu ao homem a inteligência, Deus deu ao homem o raciocínio, Deus deu ao homem a criatividade, a livre, né, escolha, para que o homem pudesse manter o planeta, manter a nação. Mas o ser humano tem usado sua inteligência para destruição, fazendo armas atômicas, armas destruidoras, drogas, coisas que realmente vêm destruir a raça humana, vêm destruir o ser humano. É claro que isso não é geral. Existe a inteligência humana que criou muitas coisas boas e nós não podemos jamais esconder isso e nem deixar de relatar, tá bom? Mas a principal missão do homem, ó, primordial, é glorificar o Criador. A nossa maior missão aqui na Terra é glorificar o Criador. E quem é o Criador? É Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, os céus, a terra, o mar, tudo. Deus criou todas as coisas. E depois ser mantenedor de todas as coisas. Ou seja, o homem glorifica a Deus, que é a sua principal missão, e depois é manter as coisas. Em vez de destruir, vamos manter as coisas, certo? Em vez de trazer destruição, vamos manter, vamos guardar, vamos preservar, certo? Então, o homem tem um atributo, né? E esse atributo é glorificar a Deus e manter todas as coisas. Então, esse é o maior atributo do ser humano. A leitura bíblica em classe. E leitura bíblica em classe que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos encontrar esse texto bíblico que vai falar sobre esse assunto, que é esse assunto de hoje da EBD, certo? Aqui temos o objetivo geral, os objetivos específicos, aqui a leitura diária, certo? Então, que nós possamos guardar com muita inteligência e sabedoria as coisas de Deus. Pessoal, aqui está a introdução, certo? O comentário de toda a revista, a introdução. A introdução diz o seguinte. Deixa eu focalizar isso. Na aula de hoje, estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden.
A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. No aperfeiçoamento destes, leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos noite e dia, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Né? Coisa bonita. Primeiro tópico, a espiritualidade humana. Neste tópico, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. Primeiro subtópico, a origem divina de nosso espírito. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, Gênesis 2:7. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Subtópico 2. O anseio natural do espírito humano. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses em Atos capítulo 17, versículo 21 e versículo 22. Deixa eu focalizar aqui melhor. Já o salmista confessou que a sua alma suspirava por Deus, Salmo 42, versículo 1. Infelizmente, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufocam o seu anseio pelo Criador. Subtópico 3. A reivindicação do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Só ele é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Tópico 2. A racionalidade humana. Tenhamos em mente esta proposição. Deus é um ser racional. Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. É a exigência de Deus, né, meus amados? Deus é um ser racional. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá que caíra na apostasia. Apostasia é idolatria, é adorar outras coisas a não ser Deus. A argumentar acerca do verdadeiro caminho, Isaías capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional, porquanto dotou-no de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Salmo 32, versículo de número 9, né? Que é justamente o versículo do texto áureo que nós lemos. Subtópico 2. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Racional é que consegue pensar, né, pessoal? Tá bom? Pessoas racionais são pessoas que pensam, tá bom? Que é inteligente, certo? É que nem Adão. Adão,
Deus fez ele com muita inteligência, ele colocou o nome em todos os animais. Então, ele foi super inteligente, Adão, um homem inteligentíssimo, certo? Porque você colocar o nome naqueles animais tudinho, viu? Então, ele fez um cântico ao Senhor depois que Deus fez Eva e deu a ele, certo? Ele não é de confusão, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, falando de Deus. Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Subtópico 3. O culto racional agrada a Deus. Né? O culto inteligente, com sabedoria, com temor a Deus. Então, o culto racional agrada a Deus. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente, Romanos 12, 1. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Êxodo capítulo 12, versículo 26, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. De outra forma, não terá valor algum, João capítulo 4, versículo 22. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer, para os incrédulos, escândalo e loucura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, versículo 24. Por quê? Né? O culto do cristão, ele é inteligente, ele tem valor, e para o mundo pode ser que isso não tenha nenhum valor, seja escândalo. Porque na igreja, imagina uma igreja com 200 crentes, cada um dando glória a Deus, um aleluia, cantando hinos, levanta o braço, bate palma, dá um glória a Deus. Então tudo isso cria um barulho, né, que só as pessoas de Deus compreendem. As pessoas que não são de Deus talvez não compreendam um barulho daquele, mas é aquele barulho que glorifica a Deus, tá bom? Então, isso é notável em todas as igrejas em que as pessoas adoram a Deus dessa forma, tá bom? Terminou aqui o tópico, agora vamos para o tópico de número 3, certo? O tópico de número 3. Pronto, aqui é o tópico do número 3, são 4 tópicos, nós já vimos o primeiro e o segundo, o terceiro que aqui é a sociabilidade humana, e o quarto vai ser o último, vai ser a criatividade humana e o trabalho. Diz assim o tópico 3, a sociabilidade humana. Deus nos criou sociáveis, a solidão é contrária à nossa natureza, por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. Pronto. Aqui é mostrando que a pessoa sozinho é muito difícil. Pessoas que querem se isolar, pessoas que não querem viver em sociedade, que não quer sair de casa, que não quer trabalhar, que quer ficar trancado. Então algum problema está acontecendo. Pode ser o início de depressão, pode ser alguma coisa assim parecida, mas Deus criou o homem para socializar, para andar junto, para se juntarem, tá bom? Então essa foi a missão de Deus para o homem, porque eles, junto com outras pessoas, eles vão conversar, vão se divertir, vão aproveitar, tá entendendo? Quem é de Deus vai falar das coisas de Deus, vai louvar ao Senhor, vai falar da palavra de Deus, vai contar testemunho, vai cantar hinos, vão orar junto, vão ler a palavra de Deus junto. Então, o homem é um ser social, certo? A solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão, Gênesis 2,18. Por esse motivo, Gênesis 2,18. Por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia, Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao versículo 25. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Aí a pessoa já está com um problema, né? Se quiser viver só. A família é a origem da sociedade humana. Subtópico 2. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 Salmos 127 e 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. Certo? Então nós sabemos que a primeira educação vem na família. Os primeiros educadores são os pais, não são os professores, mas os primeiros professores, os primeiros educadores, os orientadores são os pais.
A igreja de Cristo, né? No caso a família é sagrada a Deus e a família é a primeira sociedade do ser humano, certo? Então, a primeira sociedade começa com o pai e a esposa, aí vem os filhos, né? E aí por diante. A igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Essa união impensável, em termos sociológicos, é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo, Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Pronto, aqui já é o 4, são 5 pontos, né, pessoal? Essa lição, ó, o 4 e o 5 aqui, ó. Tinha mostrado de forma errada, mas corrigindo aqui, ó. O 4, o tópico 4, a liberdade humana. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro, não podemos esquecer-nos da soberania divina. Certo? Então, mediante, nós devemos ter cuidado com o que nós venhamos escolher, né, pessoal? Se formos escolher o mal, né, seremos maus. Se for escolher o bem, seremos do bem. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras. Está aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 9, está também em Josué capítulo 24, versículo 15, e também na carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 7, tá certo? Aqui são uma referência bíblica que vai falar sobre o livre-arbítrio, né? Que é o homem pode escolher o que ele quer, certo? O ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Gênesis capítulo 2, versículo 9, 1 Reis capítulo 18, versículo 21 e Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. A soberania divina. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e Romanos capítulo 14, versículo 12. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. Glória a Deus, né, pessoal? Encerrando aqui o ponto 5, né, o tópico 5. A criatividade humana e o trabalho. O trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Nesse tópico, veremos que através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra, né? O primeiro subtópico, a dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, versículo 15. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. A criatividade humana é o subtópico 2, né? Os descendentes de Adão trabalhando metodicamente desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Gênesis capítulo 4, versículo 2, versículo 3 e versículo 20 ao 22. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical. Né? Desenvolveu muito rápido a criatividade humana. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostras de ter condições de dominar todo o planeta em virtude de sua criatividade. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu.
Então, pessoal, vamos ter cuidado, né, para a gente não ultrapassar os limites que Deus nos deu, para que a gente não possa prestar conta com o nosso Deus e essa conta seja prejudicial para nós, certo? Conclusão. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente, mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Então, pessoal, terminando aqui a lição, tá bom? Que Deus venha abençoar todos vocês. Foi uma lição, né? Eu mais li para vocês, tá bom? Mas que nós possamos ficar com esses dois versículos, essas duas partes do versículo bíblico que está no textual do capítulo, no Salmo 22, versículo, no Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem a ti. Salmo 32, versículo 9. E a verdade prática, que é importantíssimo, pessoal, é o principal da lição, no sentido, né, do que a lição quer trazer para nós, que diz assim: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Glória a Deus, né? Então, pessoal, muito obrigado aí, tá bom? Pela sua participação, pelo seu joinha, tá bom? Então, que essa lição venhamos trazer grandes lições para nós, que os nossos atributos do ser humano venhamos glorificar a Deus, primeiramente, e manter todas as coisas. Um forte abraço, que Deus abençoe, e até o próximo, pessoal, em nome de Jesus. Amém.